Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na internet. Agora você assistirá a palestra Clã dos Cavalos Pintados com César Cherish, Chuva na Montanha. Ele que é chefe do clã Montanha Sagrada Cavalos Pintados, visionário, há mais de uma década facilita cerimônias xamânicas honrando e mantendo as tradições rezadoras. Homem medicina que tem como missão trazer luz a quem procura. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de César Cherish. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassin, por todas as nossas relações. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela, cantar al sol. Eu recebi de uma mulher medicina, numa cerimônia de uma equatoriana, em respeito ao feminino, e essa canção ela traz uma vibração para que a gente arranque do nosso peito toda a amargura e que o nosso coração se transforme numa possibilidade, como uma rosa, como uma flor, que nós arrancamos. Por mais dor que exista, há sempre uma flor que existe lá dentro. E essa borboleta, essa mariposa, ela traz essa possibilidade dessa transformação dentro de você. E é você que tem que fazer isso. Então essa é uma canção que se canta para resgatar da nossa tristeza a alegria e da amargura toda a felicidade. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela, cantar al sol. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela, cantar al sol. Tonanzi, tonanzi, por todo mi amor, me nazca una flor de mi corazón. Tonanzi, tonanzi, por todo mi amor, me nazca una flor de mi corazón. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela, cantar al sol. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela, cantar al sol. Tonanzi, tonanzi, por todo mi amor, me nazca una flor de mi coração. Olá, eu sou o César, chamado de Chuva da Montanha pelo Espírito. Sou um visionário, na verdade, né? Chefe de cerimônia de um espaço que eu mantenho na integridade do Caminho Vermelho, né? E de todo um trabalho de xamanismo, um trabalho terapêutico, um trabalho de transformação. E um voto de crença que eu tenho, literalmente, em dar o meu melhor para esse mundo se tornar melhor. E eu acredito que o que é dar um melhor para esse universo é trazer o melhor dentro de você, dentro de mim, dentro das plantas e tudo que você conhece. Então eu começo falando que eu primeiro considero tudo sagrado e primeiro uma honra poder me abrir, poder ter a honra de servi-lo com isso e de alguma maneira fazer com que isso toque dentro de você. Não sei se você ouve pelo coração, pela sua mente, pelo seu espírito, mas não importa. Tudo é sagrado, como eu falei antes, então você vai receber da maneira perfeita como você quiser. Como eu falei, sou um visionário e desde muitos e muitos anos eu mantenho um espaço que eu chamo o Clã da Montanha. Um espaço feito de pessoas, de amigos, afins, convidados, espíritos, plantas, passarinhos, rios, peixes, água, suor, amor, ódio, raiva. É lá que a gente se encontra. Não é um caminho que não tem preconceito.
tem apenas o conceito da gente estabelecer entre todas essas coisas o melhor amor, a melhor beleza, a melhor forma de ver tudo isso. Então, sou um homem espiritual, sim, não sou um homem religioso. E qual a diferença disso para mim quando eu falo do clã da montanha? É que eu não estou aqui preocupado com aquele que acredita nisso ou acredita naquilo. Eu pergunto sempre para essa pessoa se dentro de você há um espírito. E se você acredita nessa presença de espírito, seja numa atitude, seja numa condição, desde já somos amigos, desde já somos irmãos e desde já somos uma grande família. Então começa aqui uma grande história para o resto da nossa vida. Participamos do mesmo dia, da mesma hora e desse mesmo momento. Então, no que diz respeito ao clã da montanha, é um espaço físico, a 90 quilômetros de São Paulo, né? Um lugar onde, de alguma maneira, todas as festas são voltadas ao amor, ao respeito e à integridade. E é um grande desenvolvimento espiritual. Uma das frases que eu trago para representar essa montanha ou esse lugar é um espaço sagrado para você encontrar o seu próprio sagrado. Então não importa a bagagem que você traz na sua mochila, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é o que você faz no seu dia a dia para que essa bagagem não se torne um peso, mas se torne uma fortuna dentro de você e você pode dividir isso com o universo. Então, eu parto do princípio de uma frase também chamada por todas as minhas relações. O que significa isso para mim? Como um visionário, como um homem espiritual, como um xamã, posso dizer até como um feiticeiro que me sou, é trazer a ideia de que estamos todos no mesmo barco, na mesma história. E cada um cabe a importância de dar seu valor para o bem do todo e para o bem comum. Então, quando eu falo por todas as minhas relações, não é apenas falar do humano, do amor, da raiva que a gente sente, daquilo que a gente precisa, mas o desenvolvimento de toda uma natureza à sua volta. A árvore, a planta, o dia que você leva seu filho para andar na praça, o que você diz para ele? Abraça a árvore, olha o passarinho, olha o pombinho. E à medida que a gente vai crescendo, a gente esquece de dizer para a criança, nossa, olha o pombinho, olha a árvore, olha o frio, olha o sol, olha o vento. E um dos propósitos, o meu propósito nesse trabalho é que sua criança não deixe de perguntar sobre o pombinho, sobre a pomba, sobre a árvore, sobre o frio, sobre o vento. Então, esse clã é feito de, eu chamo de pessoas medicinas. Eu não tenho a preocupação de levar um monte de gente para o alto daquela montanha. A minha ocupação é levar um monte de corações para o alto daquela montanha, porque ela é feita de corações. Lá eu tenho um propósito de ser um guardião do fogo sagrado, dado pelo Espírito a quem eu sirvo e dedico, na verdade, a minha vida e com uma grande honra de pertencer e de ocupar esse lugar. O que é esse fogo sagrado no alto da montanha sagrada? É manter a nossa paixão pela vida. Então, muitas vezes, em alguns cerimoniais, nós ficamos 7 dias, e às vezes muito mais dias, literalmente dia e noite, fazendo trocas de turno e mantendo essa pequena chama acesa. Sempre apenas com 2 madeiras, como uma ponta de uma flecha, onde essa madeira significa seu propósito. E essa que sobrepõe, ela significa o amor pelo seu propósito. Então ali em silêncio, numa vigília profunda, você cuida daquele fogo, como se cuidasse do seu filho, da sua doença, daquilo que precisa de carinho, numa atitude simples de estar integrado a uma natureza, a uma floresta, à terra, à água, ao pássaro que chama a sua atenção, a um grito, aos anjos que passam de alguma maneira e abrem o seu coração. E essa é uma proposta de uma grande cerimônia, de ser o guardião desse fogo. Entre outras cerimônias, temos os temascais tradicionais, de suar, se purificar, um trabalho de renascimento profundo através da respiração, trabalhos onde ficamos muitas vezes 4, 5, 6, 7 dias numa busca de visão em total silêncio. Um trabalho onde a gente tem uma preocupação com a alimentação, a fala, o cuidado, enfim. E cada indivíduo esse que dá a sua palavra de querer estar ao meu lado, side by side, junto, nem na frente, nem acima, nem abaixo, mas ao lado.
de conservar essa chama acesa pelo bem do mundo, vibrando pelo melhor de tudo e de todas as nossas relações, como eu falei, eu costumo chamar essas pessoas de cavalos pintados. Por que cavalos pintados? Até porque, como xamã, eu recebi, de uma certa maneira, uma invocação do Espírito. E tenho como um animal aliado um grande cavalo. E esse me trouxe toda a inspiração ao longo da minha vida. É de se dizer que ele resgatou a minha vida para uma outra vida. Então é como se eu vivesse duas vidas nesse exato momento. Uma a quem eu conservo dentro da minha pele e uma outra que eu conservo dentro de uma visão espiritual de gerar o melhor para as futuras gerações. Então, eu já vi pais, esposas, marido, mulher, filhos, crianças, jovens, velhos, muitas vezes com uma grande dificuldade de estar junto, com uma grande dificuldade em poder ser livre das peias e das leis. E quando essas pessoas, muitas vezes, com uma grande diferença, são colocadas em torno de um fogo sagrado, num grande silêncio, às vezes durante a noite, durante o dia, durante o sol, num grande silêncio, sem invocar nada, a não ser a quietude de olhar para um ponto, onde esse fogo mira sempre o nascer do sol. Essas pessoas, com o tempo, elas perdem suas leis, suas mágoas. Elas não precisam nem mais perdoar ninguém. Elas simplesmente olham uma para a outra com um grande sentimento de ver no outro a possibilidade do companheirismo. Então, eu já vi o amor aparecer como se aparecesse de uma maneira física. O abraço, o carinho, o valor. Então, eu sou um chefe de cerimônia e, como digo, chefe do clã da montanha, onde tem essas pessoas que são pessoas medicinas, que honram a minha vida, que estabelecem para mim o sagrado da minha vida. Alguns são contadores de histórias, que trazem para essas cerimônias a importância desse carinho, de contar a história do que se passou, honrando sempre aquilo que já passou, aquele que acendeu esse fogo talvez há 1 milhão de anos atrás, não importa. Mas é dessa maneira que a gente faz. Não estamos aqui para impor nada. Estamos aqui simplesmente para manter a tradição de que o amor vivo deve se manter vivo. Então temos contadores de histórias, temos pessoas que guardam a frequência dessa energia, homens medicinas, mulheres medicinas que mantêm a vibração do tambor, mantêm as canções de alguma maneira vibrando. Ou seja, todo o grande projeto da Montanha Sagrada é manter uma frequência pura, límpida, de credos, mas uma frequência humana. É como se quando começamos a subir a montanha, eu sempre digo, deixai tua mochila lá fora. Deixai teu pensamento lá fora. Simplesmente se coloque no alto da montanha para que você possa ver o sol nascer, o sol morrer e simplesmente estar naquele momento como um momento único da sua vida. Para que depois de uma cerimônia no alto daquele lugar tão sagrado, você possa descer daquele lugar e encontrar de novo a sua trilha. Mas aquele é um lugar onde você reserva para você crescer, onde você se purifica. Não abre mão nunca da sua vida, porque essa é a sua vida, como eu tenho a minha vida. O meu interesse é apenas ser um facilitador para que sua vida esteja mais próxima de você mesmo. Porque quanto mais pessoas eu vejo orando, rezando, vibrando, chamando pelo bem, eu só posso imaginar que a minha casa cada vez mais será limpa, pura, amada e literalmente curada. Então, se todos nós começássemos todos os dias a dizer obrigado a esse mundo, ou falar bem desse mundo, eu diria que literalmente 100% de toda a discórdia desse universo deixaria de existir. Porque o que está lá fora não está lá fora. O que está lá fora está aqui dentro de nós. Então somos nós que emitimos essa onda e cabe a nós termos a responsabilidade de trazer essa mesma boa vibração que desejamos lá fora para dentro de nós. Então isso é o pensamento que eu tenho sobre o que eu chamo de Montanha Sagrada. Enfim, a Montanha Sagrada é um espaço que eu poderia dizer que ele se expande de muitas maneiras, com muitos cerimoniais. E esses cerimoniais, eles têm apenas um foco, fazer com que você entre em contato com você, com uma experiência e principalmente a questão prática da vida. Nós humanos, nós pessoas,
somos literalmente colocados numa situação onde estamos sempre respondendo à expectativa de uma empresa, de um trabalho, e tudo isso é necessário para a nossa evolução. Mas um dos principais papéis da montanha é fazer com que você também ouça a sua quietude, ouça o seu silêncio, ouça a maneira que você pensa na sua vida. Dê valor a si mesmo, resgatando dentro de você o melhor de você. E uma vez olhado através desse melhor de você, você pode realmente encontrar novos caminhos, o seu caminho. E o seu caminho é o melhor caminho para você. Tudo em volta é muito interessante, mas se você não descobrir quem você é, e para isso precisamos da quietude de uma montanha, onde existe um silêncio, onde existe todo um trabalho ao longo de muitos e muitos anos, como um visionário que sou, a manter aquilo dentro de uma integridade. Todo o trabalho da montanha, desde a construção dos alojamentos, é tudo feito em pedra, respeitando uma geometria sagrada. Os lugares onde rezamos, onde meditamos, onde oramos, são cuidadosamente escolhidos para que exista uma geometria sagrada. Então, quando entramos em contato com aquele lugar, nós resgatamos em nós a nossa geometria. Qual é a sua geometria? É o bom ombro alinhado com o seu joelho, uma bela postura que você tem. Começa aí o seu despertar. Como você se senta, como você se curva, como você se olha. Começa aí o seu despertar. Os nossos ossos, eles têm literalmente uma maneira geométrica de ser. Cada um tem o seu, cada um tem a sua forma de ser. Então eu chamo isso de resgate do poder. Quando literalmente você entra em contato com aquilo que é poderoso. Então, temos muitas maneiras de olhar para os nossos animais de poder dentro do caminho vermelho, nossos anjos santos, não importa como você chama isso, mas o importante é você olhar que você nunca está sozinho nesse caminho. É um caminho onde curamos a nossa solidão através da transcendência do nosso olhar, da nossa maneira de ser. Então, é um convite que eu faço para você de alguma maneira, seja nessa montanha sagrada, junto a tantos outros buscadores desse equilíbrio, né? E muitas vezes buscamos o equilíbrio para o outro, para a nossa esposa, para o nosso filho, para as nossas relações. Quantas pessoas sobem esse lugar tão sagrado simplesmente para vibrar pelo bem do mundo, pela paz do mundo. E eu acredito que quando você se lança em prol do outro e abre mão da sua própria vida em busca da vida do outro, você tem um grande presente. Talvez o melhor presente que alguém pode dar a si mesmo. O resgate de si próprio. Quando colocamos a vida de outro na frente da nossa, nós reconhecemos o valor da nossa vida. Descobrimos que não estamos sozinhos. Damos a chance, literalmente, de roubar de nós a grande solidão da nossa modernidade humana. Então isso é o que eu entendo como uma grande família que, de alguma maneira, nasce. Falando do poder de um cavalo. É muito interessante porque, na verdade, as Américas não conheciam o cavalo. Isso começa uma longa história, porque literalmente os peles vermelhas não tinham o cavalo. A vida nas Américas, antes do homem branco, era extremamente rude, né? Para sobrevivência, caçar, viver. E a partir do momento que chega o cavalo através do espanhol e do colonizador, ele trouxe, enfim, a colonização das Américas, que é um certo desequilíbrio, mas não estamos aqui para colocar isso. Mas quando o cavalo chega para o nativo norte-americano, ele não tem. É uma grande surpresa para ele, porque o animal não existe. Ele entende o cavalo como um grande cachorro, vamos pensar assim. E literalmente o cavalo é uma figura amável. E o poder dele é gigante. E o pele vermelha simplesmente se apaixona por esse cavalo. Literalmente. Se apaixona porque ele é melhor do que um cachorro, carrega mais que um cachorro, tem força, não tem chifres, é extremamente domável e amigável. Então o índio, ou pele vermelha, como eu chamo, ele literalmente faz uma grande amizade com o cavalo. E isso é um poder. E é escrito nas escrituras antigas o poder do cavalo como um animal místico, mito, um psicopombo, uma relação poderosa entre o céu e a terra. Por isso que os grandes deuses de toda a humanidade são sempre carregados pelos cavalos. Então era visto para os visionários antigos da América que quando o cavalo chegou, alguma coisa ia ter que se transformar. E se transformou. As Américas saltaram.
quando carregávamos as nossas trouxas e não domávamos o cavalo, éramos pequenos, rastejantes. A partir do momento que a gente teve o poder de domar o cavalo começou a carregar toda a nossa carga. Lembre-se você de quantas batalhas, quantos cavalos morreram em todas as batalhas na conquista do nosso mundo. São verdadeiros irmãos nossos. Carregar os nossos filhos, nossas cargas, nossas doenças, nossa história. Isso é o cavalo. Então, eu recebo a graça de ter um homem, ser um homem que tenho como um animal aliado o cavalo. E o cavalo, ele tem uma medicina poderosa. Ele nos carrega profundamente para onde a gente quiser e não tem peia e nem tem choro para um grande cavalo. Porém, uma das poderosas medicinas do cavalo é: um grande cavalo sempre diz para você espiritualmente, quando você tem isso, e ele fala diretamente para você: te carrego, te levo e te apoio e te dou todo o suporte, pequeno homem. Mas vou lhe dizer, só te carrego em meu dorso se levares a história para os outros humanos de paz, amor e beleza. Porque só podemos carregar aquilo que realmente temos como sabedoria. Então eu acredito que isso é o maior presente que o dito cujo cavalo pode dar para você. Eu falo isso pela experiência não só pessoal, mas como toda a história que existe dentro de nós, nossa civilização e a irmandade com os cavalos. Pergunte se qual é a história que você conhece onde o cavalo não está no lado da foto da evolução do humano. Então, quero agradecer de alguma maneira e trazer um rezo carinhoso de agradecimento a esse grande espírito chamado cavalo, o irmão da nossa civilização. Assim. É o que eu tenho para dizer sobre essa criatura que me é um amigo e um aliado. O que é um homem-medicina? Ou o que é uma medicina? As duas coisas caminham juntas e não podem estar separadas. A medicina é toda a sua inspiração. É algo que naturalmente lhe é dado integralmente na sua vida e que você desenvolve dentro de você. Muitas vezes decidimos ser um ortopedista, podemos ser um rezador, podemos ser um padre, não importa o que você faz, uma mãe, um sapateiro, tudo isso para mim é uma medicina. A medicina é a partir do momento que você faz um trabalho e esse trabalho honra a sua vida. E à medida que essa honra entre você e seu trabalho se torna tão irmãs, tão juntas, isso se torna então sagrado. A medicina é algo poderoso dentro de nós. Ela nos faz acordar com alegria todo de manhã para que a gente possa caminhar o nosso trabalho. A medicina é um trabalho com honra, eu diria. Muitas pessoas saem para trabalhar como se fosse um sofrimento. Mas se você entende que seu trabalho realmente está dentro de você, está dentro da sua alma, você faz aquilo com muito prazer, isso se torna uma medicina. Então existe o que nós chamamos de homens-medicinas no trabalho tradicional do Caminho Vermelho. São os curandeiros. São os curandeiros, são as pessoas que literalmente dedicam sua vida ao bem-estar do outro. Seja ele um massagista, seja ele um rezador, uma pessoa que proporciona o bem para você. E o ser um homem-medicina exige de você um sacrifício. O que é um sacrifício? Sacrifício não significa uma dor ou tampouco um sofrimento. Sacrifício significa apenas você colocar esse trabalho ao seu lado, não como um peso, mas como uma possibilidade de honrar a sua própria vida, os seus dias, né? Então eu sempre digo que o trabalho engrandece o homem, mas quando você se torna um homem-medicina, você engrandece todo o universo, porque isso é quase a sua alma falando. É ir num bom alfaiate e ele conhece seu corpo. Ele faz daquele tecido, com sua agulha, com seu fio, exatamente aquilo que o seu ombro precisa. Ele te dá uma calça e toda uma camisaria exatamente para o seu corpo. Ele tem um olhar carinhoso para isso. Então, é isso que eu entendo como um homem-medicina. Eu não me prendo apenas ao trabalho do xamanismo, porque eu acho que o xamanismo está todos os dias na nossa vida. Não é algo longe da nossa vida. O xamanismo não está só dentro das grandes florestas, mas está dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu bem feito que você faz. Então eu digo, seja um homem-medicina. Olhe para aquilo que você gosta e tenha amor pelo seu trabalho. Não tenha desgosto pelo seu trabalho. Às vezes nós nos cansamos de trabalhar, mas talvez nós não nos cansaremos de fazer aquilo que nós gostamos.
Então, quando você gosta e faz aquilo que gosta, você nunca mais trabalha. Eu sempre digo, se você não quiser mais trabalhar, faça aquilo que você gosta. Porque a partir desse momento, cara, você só vai fazer uma coisa na vida, aquilo que você gosta. E fazer aquilo que você gosta liberta você de toda a peia. Então isso eu entendo como um homem medicina. E o que é medicina? É fazer aquilo que você faz com o seu coração elevado, com prazer para si mesmo e para com todo o universo. Eu diria que a Montanha Sagrada surgiu há milhões e milhões de anos, quando essa terra se mexeu e uma montanha se ergueu. Ponto. E ao longo do tempo, numa história muito interessante, quando era muito jovem, eu tive uma visão profunda. Eu tive a visão de uma grande serpente, que ela chegava praticamente perto de uma montanha. E os anos se passaram e eu não entendi direito, porque eu era muito jovem, então amadureci. E quando eu cheguei nessa terra, no sudeste desse país chamado São Paulo, num sonho, eu tive esse sonho de novo. E eu fui procurar, literalmente, com mais clareza, a possibilidade de chegar nesse lugar sagrado, porque eu entendia lá dentro de mim, no meu sonho, que ele era físico. Então, numa experiência muito interessante com uma paciente minha, ela me dá um grande presente, né? E se você estiver me ouvindo, toda a luz aí, obrigado pela possibilidade, ela me dá um presente, um livro dentro de um papel vermelho e diz, você pode abrir o presente, mas quem vai abrir a página que eu quero te mostrar sou eu. Então eu abro aquela embalagem e ela pega esse livro de uma maneira carinhosa e abre especificamente numa página. E eu quase caio das minhas pernas. Porque lá estava desenhado nada mais, nada menos do que o rio Tietê. Em todas as suas bordas sinuosas, com uma característica específica de um rio que nasce no litoral e corre para o interior, que no Brasil nós só temos um rio, que se chama o rio Tietê. E eu procurei a vida inteira uma serpente, e essa serpente era o rio Tietê. Então viajei, acampei, orei, rezei, andei em fazendas, situações, florestas, até um dia que eu encontro esse lugar chamado a Montanha Sagrada. Um monte, no topo de uma serra, que vive exatamente no lado do rio Tietê. Então eu tinha certeza, quando eu subi lá, numa final de tarde de grande tempestade, eu vi a beleza daquele lugar. E lá eu decidi plantar o meu espírito, a minha alma e através daquele momento dar a vocação para que eu vim. Então por isso que a Montanha Sagrada é um ponto onde eu acredito que alimenta um pouco essa cidade no seu coração. E através do rio Tietê nós vibramos o máximo que podemos no alto daquele lugar e através desse rio, que quero eu honestamente um convite a todos, se puderem rezar e vibrar para que o rio Tietê volte a ser potável como ele é lá onde eu vivo, é um presente para a nossa humanidade. Então é dessa maneira sutil que nasceu a Montanha Sagrada. E depois de lá toda uma grande história começa. Falando um pouco de rituais de poder. Entre uma série de rituais que existem dentro do caminho vermelho, do xamanismo ao longo do mundo, especificamente as danças. Um trabalho poderoso que todo o povo vermelho cultua e todos nós temos uma balada, né? Mas eu queria falar literalmente, especificamente de uma dança chamada o Sundance, a dança do sol. Talvez uma dança nem tão antiga, uma dança vista por visionários mais jovens, no que diz respeito ao nosso mundo, para um resgate da integridade do próprio povo vermelho lá atrás. Quando o branco, o colonizador chegou, se perdeu a alma do caminho vermelho, se perdeu a ligação com a terra, valores, imposições e tudo mais, mas como eu digo, tudo é sagrado, tudo tem o seu valor nesse momento. E o Sundance nasceu realmente para resgatar o povo vermelho, a sua fé, a sua beleza. Então, eu tenho esse prazer, na verdade, de ter feito 3 Sundance, né? Com 3 marcas aqui, para quem já viu o filme Um Homem Chamado Cavalo, onde ele é desafiado como branco pelos vermelhos a passar por toda aquela dor, e ele então passa por aquela dor, ele se entrega por compaixão àquele trabalho no filme, e ele acaba se tornando o próprio chefe daquela tribo e daquela nação. Já que o caminho vermelho, dentro do caminho vermelho, o Sundance é um símbolo de poder, onde um homem se veste de saia
literalmente, honrando o feminino, honrando a terra e toda a sua beleza, e dá através do seu sacrifício de pele, onde um homem é pendurado literalmente, enfrentando sua dor e seu sacrifício, pelo amor à terra, pelo amor à mulher, à sua esposa, a dor do parto. Então, eu diria que Sundance é algo que honra um homem pelo respeito que ele tem à dor de ter nascido de uma mulher. Então, arroa aos grandes dançarinos e arroa aos grandes chefes que mantêm essa tradição dentro daquela árvore da vida que a gente enfeita com tanto amor, com tanto carinho, carregando ela com todo o louvor e as lágrimas nos olhos, e depois enfeitamos ela como se fosse um grande pinheiro para nos tornarmos também parte integral da árvore da vida, como faz uma mulher. Como um visionário de alguma maneira e chefe de cerimônias e medicinas, eu prego como um princípio, de uma certa maneira. Pregar não significa fixar, mas dar a possibilidade de trabalhar algo que eu chamo extremamente valoroso e que de alguma maneira a gente tem perdido. E isso tem criado uma impossibilidade de integração com o universo. É manter a palavra. Eu acho que a palavra, é como se dizia isso, é no fio do bigode, como já se dizia antigamente. Ou seja, a palavra de um homem valia mais do que suas posses. Era uma honra ter uma palavra. Fazer um negócio com um homem era dizer uma palavra, significa caminhar aquilo. E hoje em dia nós colocamos as palavras muito facilmente para fora. E a partir do momento que a palavra se tornou tão barata, também talvez seja muito fácil nós abrirmos mão dessa palavra. Então, algo que eu entendo como princípio da vida é o poder da palavra. Walk your talk, como se diz, né? Na língua indígena civilizada. Então, ou seja, ande sua palavra. Então, um dos conselhos que eu dou, seja lá onde você estiver, procure mais a quietude do que falar palavras que você não consiga honrar. Existem muitas tradições indígenas e espirituais. Se diz que a palavra é como um fio que sai da boca de um homem. E se esse homem, na verdade, não honra essa palavra amarrada na ponta desse fio, esse fio vai se enrolar no corpo dela e ela vai começar a ficar doente. Porque essa palavra foi pronunciada. O outro espera a sua palavra, o outro conta com a sua palavra. E se sua palavra não for caminhada, ela gera algo muito difícil para você. Então, um dos princípios da minha vida é, quando você falar alguma coisa, cumpra. Se você não tiver nada para dizer, fique em silêncio até ter a maturidade para andar suas palavras. Um outro princípio que eu uso como um chefe de cerimônia na Montanha Sagrada são as rodas. O falar em roda, onde todos nós sentamos um no lado do outro, sem imposição, sem estar acima ou estar abaixo. E quando falamos algo de alguma maneira, damos o direito que o outro, de alguma maneira, retruque a nossa palavra, dê o seu ponto de vista. Então, para que a gente possa meditar profundamente na nossa vida e encontrar novamente a nossa quietude, saiba que quando você coloca algo para o universo, não importa o que, esse universo sempre vai ter o direito de trazer de volta aquilo que você colocou. Então lembre-se na sua vida, o que você está emitindo para o universo? É o que o universo vai emitir para você. Até porque eu sempre digo, o primeiro ouvido que ouve aquilo que se fala é o seu próprio. Então tudo que falamos, de uma certa maneira, falamos para nós mesmos. Eu estou falando da minha história para você. E quando você entender a minha história, dentro de um princípio, dentro de uma integridade, e você poder repetir ou criar da sua maneira aquilo que eu estou dizendo num contato, num carinho, numa troca de cerimônia, que será um prazer estarmos juntos, quando você for falar sobre isso, você vai falar primeiro para você. Então procure ouvir se aquilo que você diz faz bem para você. E se isso faz sentido para a sua vida, toda a vida passa a ter sentido. Então fica um grande conselho carinhoso aí de cuidar da sua palavra como um princípio. Porque no princípio era Deus e Deus era o Verbo. Então tudo que você falar cria imediatamente no universo, mexe em toda a geometria sagrada, a emissão da nossa palavra. Então, por isso que em tradições antigas, o Om, ou qualquer reverberação pura de sentimento, ela muda e vibra. Procure dizer algo carinhoso para a sua água e bebê-la
você vai perceber que toda aquela molécula, todo aquele estado atômico se acelera. Todos estamos ouvindo nesse exato momento, o universo te ouve. Então, se preocupe como um princípio com a sua palavra. E saiba escutar primeiro a sua palavra. E tenta entender que aquilo que sai da sua boca realmente te faz bem. Esse é o grande princípio da grande cura do nosso universo. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyasi por todas as nossas relações.